Graça e paz, irmãos. Bom dia para quem está aqui, bom dia para quem está em casa. Bom dia nesse inverno bem ensolarado, né? Tem dias que tem feito bastante sol durante o dia, né? Às vezes até um calorzinho. Glória a Deus por esse dia. Mais um dia que nós podemos estar na casa do Senhor, que podemos louvá-lo através dos louvores, que podemos louvá-lo através da nossa oração, através da entrega do nosso coração, que nós podemos, mais uma vez, ter a oportunidade de estar junto com outras pessoas no mesmo link, né? Virtualmente, mas nós podemos estar juntos em concordância que nós estamos aqui nesse culto apenas para louvar e adorar ao Senhor. Nós não estamos participando desse culto, seja quem está aqui, né, no trabalho aqui, né, participando de toda parte do trabalho aqui da igreja, ou você que está na sua casa. Nós não somos apenas espectadores do culto. Ninguém vem assistir o culto. Você não vem assistir o culto. O culto não é uma peça de teatro. O culto não é um show de circo. O culto, ele é uma adoração a Deus. Você vem para render adoração a Deus, né? Toda vez que pense sobre isso, né? Toda vez que você vier ao culto, que você for ao culto, você não vai só para assistir. Você não é um telespectador, não é um programa na TV, não é os Jogos Olímpicos, né? Nós participamos do culto, somos ativos no culto, nós adoramos a Deus no culto. E esse também é um dos nossos propósitos na nossa vida, um dos nossos propósitos da vida, justamente a adoração ao Senhor. Nosso principal propósito, né, na vida, a adoração ao Senhor, inclusive, é o tema do culto dessa manhã, da palavra dessa manhã, Deus de propósitos. O nosso Deus é um Deus de propósitos. E Ele tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Ele tem um propósito, Ele tem uma vocação, Ele tem um chamado, Ele tem um desígnio para a sua vida e para a minha vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9. Eu vou repetir, né? 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos até aqui. Preste atenção nesse versículo 9, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nos chamou, nos salvou, nos chamou com uma santa vocação. Ou seja, Paulo aqui está dizendo que o Senhor, Ele nos salvou e Ele nos chama com uma vocação. Ele tem para você uma vocação, um propósito para a sua vida. Ele te salvou, primeiramente, já é uma coisa muito maravilhosa, né? Ele te salvou, o primeiro ponto maravilhoso já está aí. Ele te salvou, Ele me salvou. E a outra coisa maravilhosa é que Ele nos chama. Podia ter parado no salvou, né? Mas Ele nos chama com uma vocação, com um propósito. Ele tem um propósito para nós. Você já parou para pensar que, por exemplo, a cadeira tem um propósito, certo? Então, a pessoa que faz a cadeira, qual que é o objetivo da pessoa que faz a cadeira? Que as pessoas sentem na cadeira. Qual o objetivo da pessoa que faz a cama? Que as pessoas durmam na cama, certo? Então, se você parar para pensar, tem um propósito nas coisas, né? E Deus tem um propósito para a sua vida. A sua vida não é sem sentido, a sua vida não é sem propósito. Você tem uma vocação. Paulo diz aqui, nos salvou, nos chamou com uma santa vocação.
Ele tem um propósito, uma vocação para a sua vida. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus, em que nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quem já fez essa oração sabe, né, do que eu estou falando. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. A partir do momento que você se torna filho de Deus, a partir desse momento você tem um propósito de vida. A sua vida muda de sentido. Se ela não tinha um sentido antes, agora ela tem. Ela passa a ter um sentido, ela passa a ter um propósito. Aí muda uma chavinha na cabeça. Antes, eu não tinha um propósito para que viver. Agora, eu passo a ter um sentido. Eu passo a ter um sentido para onde ir. Eu passo a ter um propósito. O que eu faço no meu dia a dia não é mais sem sentido. Quando eu acordo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou deitar, não é um dia sem sentido. Passa a ter um sentido, um propósito, uma vocação. Ele tem um propósito para a sua vida. E não é necessariamente, né, muitas pessoas pensam, propósito, então é para ser missionário? É para ser pastor, então eu vou ter que ser pastor de uma igreja, ou eu vou ser missionário lá do outro lado do mundo, lá no outro continente? Também, mas não só isso. Deus tem um propósito diferente para cada um de nós. Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua profissão, pode ser na sua família. Pode ser tantas coisas o propósito que Deus tem para você. Pode ser também ser pastor, pode ser diácono, pode ser, não sei. Pode ser tantas coisas o propósito que Deus tem para a sua vida. Mas Ele tem um sentido, um propósito para você. E muitas vezes, nessa caminhada do propósito, Ele nos faz passar por algumas situações, por algumas jornadas, para Ele nos preparar melhor para o propósito. Como eu falei, dei o exemplo da cadeira. Quando a pessoa começa a fazer a cadeira, ela tem um propósito, como eu falei, não tem? O propósito final dela é que sirva para as pessoas sentarem, mas até ela chegar no propósito de que as pessoas sentem, ele precisa fazer bem essa cadeira, né? Senão a gente vai sentar e a cadeira vai quebrar, certo? Vai quebrar o pé, vai encostar, vai quebrar o encosto. Então, para chegar no propósito dela, ela precisa passar por etapas. E muitas vezes, Deus, Ele nos leva a passar por etapas, Ele nos leva a passar por jornadas, Ele nos leva a passar por situações que nos preparam para o nosso propósito, que nos moldam, nos lapidam para chegar no nosso propósito, no sentido que Ele tem para nós. O primeiro sentido, na verdade, que Ele tem para você é a salvação. A primeira coisa. A partir do momento que você entendeu isso, a salvação em Jesus é a primeira proposta da sua vida, depois Ele te mostra o seu propósito pessoal, aquilo que Ele tem para você de forma pessoal, que é diferente do fulano, que é diferente do ciclano, que é o seu, é que nem digital. Digital, cada um tem a sua. Por mais de bilhões de pessoas que tenham no mundo, ninguém vai ter a digital igual a sua. O propósito de Deus para a sua vida é assim também. Não é igual ao do outro. Deus tem um sentido, um propósito, e muitas vezes Ele vai lapidar. Ele quer que você fique preparado para desenvolver bem esse propósito. Seja qual for o propósito, seja que Ele queira que você seja missionário, um pastor, seja que na sua profissão, seja no que for, Ele tem um propósito para a sua vida e Ele te prepara para isso. Ele não te larga, o meu propósito para você é esse, vai lá, e te larga lá, sem ajuda nenhuma. Não, Ele te prepara para isso. E eu gostaria de pensar com você sobre algumas pessoas da Bíblia, né? Eu sempre gosto muito de falar de alguns personagens, né? Algumas pessoas da Bíblia que nos ensinam tanto sobre essas situações que nós passamos na nossa vida. Principalmente sobre pessoas, né, que Deus preparou para viver o propósito e como isso impactou não só a vida dessas pessoas, mas gerações depois dessas pessoas, que também impactam a nossa vida hoje. Gerações e gerações e gerações depois dessas pessoas da Bíblia. E eu gostaria de ler, então, com você, Gênesis, abra lá em Gênesis. Nós vamos falar, então, a primeira pessoa, né, que eu gostaria de falar é Abraão. Abraão é bem conhecido, né? Nós vamos ler alguns textos de Gênesis. Abra primeiro em Gênesis 12. Gênesis 12, 1 a 3.
Gênesis é facinho de abrir. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 12, 1 a 3. Diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Agora, vamos lá para o capítulo 15. Gênesis, né? Capítulo 15, está pertinho. E nós vamos ler do versículo 1 ao 6. 15, 1 a 6. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que é possível contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Agora, vá lá em Gênesis capítulo 21. Dá uma saltadinha. Capítulo 21, versículos 1 a 5. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Até aqui. 100 anos de idade. É muita coisa, né? Ele já tinha idade para ser o bisavô, o tataravô de Isaque, se a gente for pensar no nosso dia hoje, né? Mas você viu que a gente passou por... Desde o comecinho de quando Deus chamou Abrão, né? O primeiro nome dele era Abrão, antes de ser Abraão, até o momento em que Isaque nasceu, quando ele tinha 100 anos de idade, o nome dele já tinha mudado, inclusive passou a ser Abraão, né? Se você quiser ler depois toda a história, é muito fácil, né? Você vai lá em Gênesis e começa naquele capítulo lá que a gente foi de Gênesis 12, né? Desde quando Deus faz a promessa a Abrão, né? Mas o que eu quero falar aqui é que a gente está falando de propósito e Deus, então, tinha um propósito para Abrão, não tinha? O que ele falou lá no capítulo 12, que a gente leu? Que ele ia ser pai de uma grande nação, né? Que ele ia ser pai de multidões. Ele estava chamando Abrão, ele tinha um chamado, uma vocação, um propósito para ser pai de uma multidão. Só que qual que era o pequeno problema que tinha? Quem sabe? A gente leu aqui. Ele não tinha nenhum filho. Como que uma pessoa pode ser pai de uma multidão, de multidões, se ele não tem filhos? Tem até no capítulo 15 que a gente leu, Abrão não questiona isso para Deus. Deus, mas eu só tenho o servo lá, ele vai ser o herdeiro, eu não tenho nenhum filho. Esse era o propósito de Deus, que ele fosse pai de multidões, mas preparando ele para esse propósito, Deus fez Abrão passar pelo teste do tempo. Então, Deus nos prepara para o nosso propósito. Uma das formas é através do tempo. Pensa quanto tempo Abrão teve que esperar para ter o primeiro filho. A gente não está falando de uma multidão, não. Ele não teve 1 milhão de filhos. Ele teve um filho, Isaque. Depois, e ele nem viu todo mundo, que foi crescendo. Então, Deus fez Abraão passar por um teste, digamos assim. Ele estava preparando ele para o seu propósito através do tempo. E na nossa vida não é diferente.
Você já parou para pensar que talvez o tempo que você está vivendo hoje na sua vida seja Deus te preparando para o seu propósito? Talvez a dificuldade que você está enfrentando, talvez esse momento difícil que você está passando, porque você acha que foi fácil para Abraão esperar tudo isso para ter um filho? Talvez o tempo que você está passando nesse momento seja Deus te preparando para o seu propósito. E aí a gente fica se murmurando, né? Ai, Deus, o Senhor não vê como que está a minha situação? Como que está o meu emprego ou a falta dele? Como que está a minha família? Como que está os meus sentimentos? O Senhor não vê essas coisas? Claro que Ele vê. Mas você já parou para pensar que Deus pode estar usando esse tempo, esse período para te preparar, para te moldar, como Ele fez com Abraão? E não é simplesmente para a gente ficar parado, murmurando. Use esse tempo que Deus está te moldando para ficar mais perto de Deus. Abraão fez isso. Use esse tempo para se conectar com Deus. Não fica, então tá bom, então eu vou sentar aqui na minha cama e vou ficar esperando. Você acha que Abraão fez isso? Não. Use esse tempo para ficar mais perto de Deus. Busque a Deus, entenda o seu tempo, entenda o que você está passando. Fique mais perto de Deus, porque Deus chamou Abraão, mas Abraão tinha um relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Não adianta também a gente falar assim, então tá bom, então eu vou ficar aqui, não vou ler a Bíblia, não vou orar, e aí quando for o tempo de Deus, vai chegar e é isso aí. Você já ouviu muito esse jargão. Tudo acontece no tempo de Deus, então vai, não preciso fazer nada, né? Tipo, vai acontecer. Será? Então você não vai buscar a Deus, você não vai ler a Bíblia, você não vai orar. Vai esperar cair do céu. Use esse tempo. Tá difícil, então busca a Deus, entenda. Entenda por que Ele está usando esse tempo difícil para te lapidar. Para te lapidar para o seu propósito, para que você seja a bênção para outras pessoas. Use esse tempo para se aperfeiçoar. Busque um líder da igreja e fale assim, olha, o que eu posso fazer então para melhorar? O que eu posso fazer então? Busque a Deus, o que eu faço para ser uma pessoa melhor? Um cristão melhor? Porque daí quando chegar o propósito, chegou Isaac. Abraão estava preparado para esse tempo. Tanto que a Bíblia diz, a gente leu aqui, que aconteceu quando deveria, não é? Está escrito mais ou menos isso. No último aqui que a gente leu, ó. E deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, tinha um tempo, Deus era aquele tempo. Então, Deus tem o tempo, vai acontecer na sua vida. Então, usa esse período do intervalo, digamos assim, enquanto não vem o filho, enquanto não vem, para ficar mais próximo de Deus, para entender qual é o teu propósito, qual é o teu chamado, o que Ele está te chamando para fazer. Não é só para você ficar, fazendo nada, não. E eu me lembro, inclusive, há alguns anos atrás, o tempo passa muito rápido, né? Então, eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu decidi, com relação à minha vida sentimental e amorosa, que o meu próximo namorado seria o que eu ia casar. Eu até falei isso para os meus pais na época, faz algum tempinho já. Eu falei assim, o meu próximo namorado vai ser o homem que eu vou casar. E foi, E aí, mas foi rápido? Não foi rápido. Demorou um tempo, demorou uns aninhos aí. E eu não namorei ninguém mesmo. Eu fui me preparando, eu fui entendendo de Deus que eu deveria me preparar, que eu deveria estar pronta para o meu propósito, que fosse casar, que fosse ter uma família e tudo mais. E esse período que eu não namorei ninguém, que eu fiquei solteira, digamos assim, eu aprendi muito com a Bíblia. Eu tive um encontro com Deus, eu li a Bíblia toda, fiz um propósito comigo mesmo que eu ia ler a Bíblia toda, eu li a Bíblia toda. Eu fiquei mais próxima de Deus. Eu entendi, nesse tempo que Deus estava me preparando, que a outra pessoa, o homem que eu iria me casar, não era o objeto da minha felicidade. Que Jesus era a minha felicidade, que ele não ia me fazer feliz. Assim, ele não ia me fazer feliz sozinho.
Eu entendi que Jesus era a minha felicidade. E que a pessoa que viesse, o homem que viesse, só iria complementar essa felicidade. Mas ele não seria o alvo da minha felicidade. Não tem gente que acha isso, né? Ah, eu só vou ser feliz quando eu tiver alguém, né? Não. Seja feliz com Jesus. Né? Aprenda a ser feliz com Jesus. Jesus é Jesus. Antes de qualquer outro homem ou mulher. Então, eu vivi esse período, né, esse tempo, eu orava, eu colocava diante de Deus, sim, orava pelo meu futuro marido e tudo mais, mas eu fui me preparando. Aprendi muito a cozinhar, aprendi a ficar boa na cozinha, nossa, tantas coisas. Tantas coisas. Aprendi uma outra língua também, né, me aperfeiçoei no meu inglês. Fiz tanta coisa nesse tempo, não fiquei parada, sentada, esperando. E aí, graças a Deus, chegou o dia de conhecer, né, de começar a namorar o homem que eu iria me casar. E foi aos pouquinhos, com uma pessoa que eu já conhecia, na verdade, aqui da igreja, né, o Maurício. E a gente começou a namorar, e eu sabia, eu tinha esse propósito com Deus, né, que o próximo namorado seria o que eu ia me casar. E Deus realmente ouviu a minha oração, Deus realmente ouviu o desejo do meu coração. E graças a Deus nós vamos nos casar esse ano. E eu fico muito, muito feliz de ter usado esse tempo para poder me preparar para isso. De não ter ficado lá só esperando cair do céu. Porque muitas vezes a gente quer a pessoa certa, né, mas não quer ser a pessoa certa. Ah, eu quero a pessoa certa para mim, mas você não, né, nem se preocupa em ser uma pessoa melhor. Eu dei esse exemplo, né, para os solteiros que estão aí participando do culto, mas para quem é casado também, para quem está em qualquer situação nesse momento, use o tempo que Deus está te dando para se preparar para o teu propósito. Seja qual for, seja começar uma nova família, como é o meu caso, que vai daqui a alguns meses. Seja o que for você vai ter um filho, né? A Carol, por exemplo, vai ter o Daniel agora. Seja qual for o próximo passo, use o tempo que Deus está te dando para se preparar. Não fique ansioso, né? Ai, Deus. Né? Imagina Abraão, não está vindo, passa ano. Imagina se ele ficasse ansioso. Lance a sua ansiedade diante do Senhor. Diz a Bíblia. Se prepara para o teu propósito. Deus te prepara através do teste do tempo. Não fica murmurando. Usa isso sabiamente. Usa esse tempo sabiamente. Outra pessoa que eu gostaria de falar da Bíblia, né? Eu falei que eu ia falar de algumas pessoas da Bíblia que nos mostram como Deus prepara para o propósito. É Moisés. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo é só um pouquinho para frente, depois de Gênesis. Êxodo 14. Êxodo 14, 10 a 22. Êxodo 14, 10 a 22. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo do Senhor, que ia à frente dos exércitos de Israel,
e retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Até aqui. Essa história, para mim, é uma das mais incríveis da Bíblia. Um mar se abrindo. Não é incrível isso? Pensa você num mar se abrindo e as pessoas atravessando na terra seca, e aí uma parede de água aqui. Quem já assistiu o filme? Tem um filme que chama O Príncipe do Egito. Ele é bem antigo, é um desenho, né? Um filme de desenho. E aí é muito legal, porque quando eles fazem o mar se abrindo, as pessoas passando, mostra os peixes nadando assim na água, a parede de água, e os peixinhos continuando a nadar, assim. É muito engraçadinho. E eu fico imaginando, imagina a loucura, né? Deus fala assim, Moisés, por que você está... Né? Ele não fala isso, Moisés, por que você está reclamando? Por que você está orando aí? Estende essa vara. Estende a vara que eu vou abrir o mar. Qual que era o propósito? Qual o propósito que Deus deu a Moisés? Qual que era o chamado de Moisés? Pega toda essa galera, que era um povo enorme, tira do Egito e leva para a Terra Prometida. Certo? Esse era o propósito, basicamente. Esse era o propósito dele. Tira todo o povo escravo do Egito, atravessa, né, o deserto, tudo, e chega na Terra Prometida. Esse era o propósito de Deus. Mas para chegar no propósito ali, né, no que Deus tinha falado para Moisés, tinha um outro pequeno problema, né? Abraão tinha um, Moisés tinha outro. Qual que era? Os egípcios e o mar no meio do caminho. E agora, né? O mais incrível de Deus é isso, né? Por mais que tenha um mar no meio do caminho, ele faz uma passagem. Ele faz um caminho, mesmo que tenha um mar no meio. Esse é o mais incrível de Deus. Mas o que eu queria pensar aqui sobre Moisés é que Deus preparou Moisés através da fé. Através da fé. Enquanto os israelitas murmuravam, né? A gente leu aqui, eles falavam, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Eles ainda falam que preferiam ser escravos no Egito. Ai, que doideira. Prefiro ser escravo do que atravessar o mar. Eu prefiro não. Mas eles estavam nervosos lá, e eles falaram, não, para que você fez isso, Moisés? E Moisés teve que ter fé no Deus que apareceu para ele na sarça ardente. Quem lembra? Quando Deus chamou Moisés, como que foi? Uma sarça que pegava fogo, mas não queimava. Quando Deus chamou Moisés, ele falou, vai lá no Egito, eu vou mandar 10 pragas. Moisés teve que ter fé de chegar lá na frente do faraó. Imagina, o faraó era um deus para eles, naquela época, para os egípcios. E que fazer todas aquelas... Porque realmente as pragas foram algo realmente muito espantosas, né? Imagina, do nada vem um monte de gafanhoto, do nada o rio vira sangue. Eram umas coisas bem malucas, né? Moisés, ele já tinha visto Deus fazer tantas coisas. E naquele momento em que ele chegou no meio, na frente tinha o mar, atrás tinha os egípcios gritando com a espada, querendo matar eles. O que aconteceu nesse meio? Deus estava testando a fé. O povo, infelizmente, não teve, né? Reclamou. Mas Moisés, com certeza, ele nem questionou. Deus falou, levanta a vara, ele levantou a vara. Para levar até o propósito, Deus estava testando Moisés através da fé. Moisés teve que ter fé por ele e pelo povo, né? Inclusive, não é nem só por ele, pelo povo, pelas milhares de pessoas que não tinham fé nenhuma. Moisés teve que ter fé. Bom, ou eu morro aqui com os egípcios, ou eu morro aqui na água. Moisés sabia quem era o Deus dele. Imagina ele pensando, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o que ele fez, eu sei o que ele pode fazer. Se ele me mandou levantar a vara, eu vou levantar a vara.
Ele não sabia se o mar ia mesmo se abrir, mas ele foi e levantou. E o que aconteceu? Abriu o mar. Olha que coisa incrível. Imagina o povo vendo, de repente, assim, se quando a gente chegar no céu, a gente puder falar assim, Deus, tem como passar um filme do que aconteceu? Eu gostaria de ver, vocês gostariam? Falar assim, Deus, vamos fazer uma sessão cinema? Passa pra gente o filme, como que foi abrir o Mar Vermelho? Ai, gente, eu ia achar o máximo. Não sei vocês, mas eu ia achar o máximo. Vamos, dia do cinema, gente, do céu, todo mundo senta. Gente, olha, o mar abriu assim, nossa, deve ter sido incrível. Incrível, gente, mas ele precisou ter fé. Você tem tido fé na sua caminhada para o teu propósito? Talvez durante esse tempo, né? A gente falou de tempo com Abraão, mas durante esse tempo você perdeu a fé. Acho que agora não dá mais, não. Acho que agora acabou, é isso aí. A pandemia, nossa, acabou com tudo, ninguém consegue emprego mesmo, e é isso aí, e não vai dar certo não, e Deus não olha para mim, eu não acredito mais não. Não acredito mais em Deus. Deus já fez tantas coisas na sua vida. Tantas coisas Deus já fez na sua vida. Agora você não acredita mais em Deus? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. O Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que deu um filho para Abraão com 100 anos de idade, o Deus que fez 1 milhão de milagres que tem aqui na Bíblia e mais outros que a gente nem faz ideia, é o mesmo Deus que age hoje. É o Deus que age na sua vida hoje, é o Deus que age nos seus sentimentos hoje, é o Deus que age na sua família, no seu coração, nos seus desejos hoje. Tenha fé nesse Deus. O Deus que faz tudo. Para Ele nada é impossível. Não existe impossível para Deus. Mas agora é impossível. Não é impossível. Ele ressuscitou dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos. Você acha mesmo que a sua situação é muito difícil? Abrir o Mar Vermelho deve ter sido incrível mesmo. Dar um filho para Abraão com 100 anos deve ter sido muito legal. Né? Multiplicar os pães e os peixes deve ter sido super bacana. Mas ressuscitar dos mortos, esse é sem comparação. Você concorda comigo? Ressuscitar, esse é incrível. Porque para nós, a morte é o fim. Mas para Jesus, ele nos abriu um caminho. Ele morreu, mas ressuscitou. Para que nós tivéssemos o quê? Fé. O que diz lá em Hebreus? Hebreus fala que a fé é a certeza das coisas que não vemos. Mas tem um versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6, isso. Está em Hebreus 11 também. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você está sem fé, pede para Deus, porque sem fé não tem como agradar a Deus. Fala, Deus, eu estou sem fé nenhuma. Já aconteceu tanta coisa, essa pandemia acabou comigo, assim, né? Eu estou tão desgastado. Eu não acredito mais. Ora, pede fé. Fala, Deus, eu quero viver essas coisas como Moisés viveu, como Abraão viveu. Talvez você não veja o mar se abrindo literalmente, mas já pensou que Deus pode abrir outras portas para você? E eu não digo só materiais, espirituais também. Você já pensou viver experiências maiores com Deus? No seu relacionamento com Deus? É incrível ter um relacionamento de amigo com Deus. De pai para filho, mas para isso é preciso ter fé. E essas pessoas, se você for lá, é que Hebreus 11 é muito grande, mas leia depois o capítulo todo de Hebreus 11. É lindo esse capítulo, eu acho lindo. Tem uma parte lá que fala exemplos de fé. E um deles é Abraão, que a gente falou, e Moisés, inclusive. Pessoas que viraram exemplos de fé para outras gerações, para nós hoje. Imagina se eles não tivessem tido fé. E o propósito deles nem tinha se cumprido ainda. Tenha fé em Deus. Nesse período da sua vida, pede para Ele aumentar a sua fé. Fala, Deus, então aumente minha fé, me ajude a ter mais fé. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não consiga sentir,
Me ajude a ter mais fé. Não sei se você já assistiu, tem um filme que eu gosto muito, que eu já assisti 1 milhão de vezes. Sempre que passa na TV eu assisto. Minha mãe até fala assim, tem outro filme não? Que é Até o Último Homem. Não sei se vocês já assistiram. Até o Último Homem. É uma história, é um filme baseado em fatos reais da Segunda Guerra Mundial. E o personagem principal, né, o Doss, eu esqueci o nome dele, mas sei que o nome, uma parte é Doss, né? Ele não quer matar ninguém, né? Ele vai para a Segunda Guerra, mas ele não quer matar ninguém. E ele vai, então, como um médico, né? Como ele se alista como médico, mas, enfim, eu não vou contar todo o filme, que é um filme muito grande, mas vale muito a pena assistir. E é muito, assim, engraçado que durante quase todo o filme, assim, até uma certa parte, ninguém gosta dele, né? Assim, porque, como ele não quer tocar num rifle, ele não quer matar, as pessoas meio que, os outros, né, fazem bullying com ele, batem nele, assim, não gostam dele não querer matar, né? Só que ele começa a salvar muitos homens, né? Ele começa a salvar muitos homens que ficaram machucados durante a batalha. Ele salva esses caras. E é um cume muito grande, né? Tanto que o nome em inglês do filme é Hacksaw Ridge, né? Que é cume Hacksaw, né? O nome do cume lá, é muito grande. E aí ele pega esses homens, ele ajuda eles e desce eles tipo um penhasco enorme, assim. E vai descendo eles a noite toda, né? Por muitas horas. E aí depois ele desce. E as pessoas ficaram impressionadas com o quanto ele fez ali, salvando esses caras que ficaram lá em cima, que se ele não fosse ele, iam morrer ali. E aí eu acho interessante que tem uma parte que eles precisam, ele desceu, né, o Doss desceu do cume, e ele está super cansado, todo machucado, né, porque ele ficou muitas horas salvando as outras pessoas. E ele tá lá, né, assim, comendo tal, e aí chega um dos superiores dele e pede desculpas. Fala assim, eu queria te pedir desculpas pela forma, mais ou menos, pela forma como eu te tratei. Tipo, você provou que, né, que tem coragem e tudo mais. E ele fala assim, eu queria te pedir para subir lá de novo com a gente. Porque os homens, eles estão com medo de subir, mas se você subir, eles sobem também. E ele fala bem isso. Porque eles acreditam muito no quanto você acredita. Eu gosto dessa frase do general lá. Eles acreditam muito no quanto você acredita. Isso é fé. Os homens, eles só iam subir. Antes, eles nem gostavam do Doss. Depois do que viram ele fazendo, tanto que, se você assistir o filme, ele fala, enquanto ele está salvando, ele fala assim, Deus, me ajuda a salvar mais um. Aí ele consegue salvar mais um, desce o cara lá. Aí ele fala, Deus, me ajuda a salvar mais um. E aí vai a noite inteira, ele vai salvando vários e vários. E aí quando o general vai lá pedir desculpa, ele fala isso. Eles só vão subir se você for. Porque eles acreditam muito no quanto você acredita. Você tem crido em Deus dessa maneira? Para que outras pessoas vejam você e falem, nossa, como ele acredita. Então deve ser bem, né, poderosa essa fé dele. Olha o quanto ele acredita. E se você assistir o filme, ele sobe lá realmente. Ele sempre carregava uma Bíblia pequenininha assim, né, no bolso. Ele sobe realmente e eles ganham a batalha. Que é no Japão, né, na Segunda Guerra Mundial. E eles ganham a batalha. E é até engraçado que num dos bombardeios, lá no negócio lá, a Bíblia dele sai. E aí, quando ele ficou machucado, e quando ele está sendo levado de maca, ele pergunta, minha Bíblia, minha Bíblia. E o pessoal sai correndo para procurar a Bíblia dele. O pessoal agora respeita ele, assim, né, depois de ter visto que a fé dele realmente era uma fé verdadeira. A sua fé tem sido verdadeira, como a de Moisés, como a desse Doss. O Doss foi da Segunda Guerra Mundial, lá, 1940 e pouco. A sua fé tem sido uma fé verdadeira, que impacta a vida das outras pessoas? Ou você já perdeu a sua fé? Deus tem um propósito para você, não fique sem fé. Tenha fé, não fique igual o povo não, reclamando. Ah, mas tirou a gente de lá para morrer aqui? Tenha fé. Ele é o Deus que abre o mar, que faz cair pão do céu, que traz as codornas, né? Ele vai te sustentar. Tenha fé. E por último, eu gostaria de falar de Davi.
Abra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18, versículos 10 a 16. Um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava. E atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Olha que legal, né? Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados, que Davi conduzia em suas campanhas. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Agora, vamos abrir 2 Samuel, só um livro para frente só. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 1 a 5. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi, do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Então, se você lembrar, qual que era o propósito de Davi? Ser rei de Israel. Quando que ele foi ungido rei de Israel? Quem lembra? Quem leu 1 Samuel? Esses meses a igreja está lendo 1 Samuel. Quando que Davi quando que Davi foi ungido rei de Israel? Lá atrás, sabe que em filme, alguns anos atrás, né, aquela coisa. Pensa assim, alguns anos atrás, né, desse versículo aqui. Samuel foi lá na casa, né, quem lembra? Na casa de Jessé. Porque Deus falou para ele, o próximo rei tá lá. Né? Quem lembra essa parte? E aí foi passando todos os filhos e não era nenhum deles, até que Samuel perguntou: mas não tem mais nenhum filho? E aí Jessé: tem um menorzinho lá que cuida das ovelhas. Aí Samuel falou: pode trazer esse aí. Aí quando chegou Davi, Deus confirmou para Samuel que era ele. Então é esse aí, o mais baixinho, né? O mais magrinho, é ele, é esse mesmo. E aí Samuel, naquele dia, fez sacrifício e ungiu Davi como rei. Mas ele se tornou rei naquele dia? Provavelmente, né, meu pai me falou que provavelmente quando Davi foi ungido rei, ele tinha uns 17 anos de idade. Era jovenzinho. A gente não leu, acabou de ler que ele se tornou rei de todo Israel com 30 anos? Passou uns aninhos aí, não passou não? Então, o propósito que Deus tinha para Davi é que ele se tornasse rei de Israel, mas não aconteceu de uma hora para outra. Ele foi ungido rei, mas ele encontrou uma resistência durante esses anos. Uma das formas que Deus nos prepara, né, para o propósito é através das resistências. Davi sofreu muita resistência durante esses possíveis 13 anos, até ele se tornar mesmo rei de Israel. Você imagina? 13 anos, não, um pouco menos, porque Saul morreu alguns anos antes dele se tornar rei. Se você for ler entre 1 e 2 Samuel, mas ele passou um bom tempo só fugindo para não morrer, né? Foi um tempo que ele passou só fugindo para não morrer. Ele passou por uma resistência. Saul queria matá-lo, porque ele foi ungido rei. Porque Deus tinha escolhido Davi para ser rei. Que ele tinha reprovado Saul e escolhido Davi. A gente não leu agora em 1 Samuel que Saul
tacou a lança. Que ele falou, vou cravar Davi na parede. Um cara muito legal. Eu vou cravar Davi na parede. E aqui fala que Davi desviou 2 vezes, né? Tipo Matrix, assim, passou outra. Mas não foi essa foi uma tentativa só de matar Davi. Teve mais um monte de tentativas de Saul tentando matar Davi. E muitas vezes, nessa caminhada para o nosso propósito, nós encontraremos resistência. Seja resistência de pessoas que querem te desanimar, pessoas que falam mal de você, que não querem te ver chegar no teu propósito. Ou seja, resistência do inimigo mesmo, o diabo se levanta para resistir. Nós vamos ter resistências, mas a Bíblia nos garante. Tem um versículo que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, o inimigo não pode te impedir de você chegar no teu propósito. A não ser que você deixe. A não ser que você permita, né? Agora, se você está firme com Deus, mesmo que venha a resistência que for, que venha um Saul, como veio sobre Davi, mesmo que venha a resistência que for, Deus está com você. Ele estava com Davi. Davi passou por lê lá para você ver, quantas tentativas de ser assassinado por Saul que ele teve, um monte de tentativas. Ele fugiu várias vezes, foi para uma cidade, depois foi para outra, se refugiou nos filisteus. Foi uma loucura, é uma emoção, gente. Eu gosto muito de 1 e 2 Samuel, porque as histórias são muito legais, são muito emocionantes, assim, é muita ação. Para quem gosta de ação, 1 e 2 Samuel é muita ação. E ele teve que fugir várias vezes. Tem até momentos engraçados, quando ele se fez de doido lá, né, para os filisteus. Leia, então, eu incentivo você, realmente, se você ainda não leu, leia 1 e 2 Samuel, vai começar 2 Samuel agora. É muito legal, gente. Leia, porque as histórias são muito legais. Não que os outros livros não sejam, mas eu acho muito legal essas histórias de 1 e 2 Samuel. Mas Davi enfrentou resistências. E talvez você esteja enfrentando resistências nesse momento. Resistências da sua família, resistências no seu trabalho, resistências, não sei em que área da sua vida. Mas sabe, se nós lermos aqui, Davi, ele mesmo assim, mesmo enfrentando essas resistências, ele permaneceu firme com Deus. Ele não falou assim, ai Deus, eu achei que eu ia ser ungido rei, ia ficar muito mais fácil, imagina, ser ungido rei, vou para o palácio, tudo certo. Não. Aí Davi podia ter falado assim, ai Deus, está demorando muito isso aqui, está passando muitos anos para eu me tornar rei de verdade, acho que eu não quero mais não, vou viver minha vida, eu não quero mais esse propósito não. Permaneça firme. Davi permaneceu firme com Deus, no propósito dele até chegar. Permaneça firme com Deus, não desiste não. Se você estava a ponto de desistir, quer saber, eu estou desanimada, acho que eu não vou mais clicar no link que o Maurício manda aqui no grupo da igreja, não. Acho que eu vou continuar dormindo na minha cama. Desisto. Ou quando eu voltar ao presencial, né? Acho que eu não vou, não. Eu me acostumei tanto a ficar aqui debaixo do meu sofá, das cobertas da minha cama, que eu não vou lá para o culto, não. Não desiste. Deus tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para os seus filhos, Ele tem um propósito para a sua casa. Não desiste. Mas está difícil. Mas para Davi também estava difícil. Você acha que não? Ele tinha que fugir, ele não tinha uma casa, ele tinha que fugir toda hora. Porque senão ele corria o risco de morrer. Deus tem um propósito para você, mas não desiste. Você fala assim, então eu não quero mais não, Deus, quer saber, eu desisto, eu vou escolher o que eu vou fazer da minha vida mesmo, né? Deixa Deus usar esse período que Ele está te preparando. Ele prova a sua fé. Não desiste, permaneça firme. Imagina se Jesus tivesse desistido. Você já imaginou? Você imaginou Jesus falar, quando Jesus veio a essa terra, qual era o propósito dele? Nos dar a vida eterna. O propósito dele era morrer e ressuscitar.
Esse era o propósito de Jesus. Além de nos ensinar a ser servos, além de fazer milagres e mais um monte de coisas. Mas o propósito principal dele era morrer e ressuscitar, era nos trazer um caminho de volta para Deus. Imagina se durante o período que ele estava aqui, ele desistisse, falou assim, pregou o prego, né? Ele era carpinteiro, né? Imagina, entrou a farpa da madeira na mão. Agora não dá mais não. Desisto desse aqui. Aí ele, né? Quantas vezes ele curou alguém e as pessoas não agradeceram? Quantas vezes? Jesus curou as pessoas e as pessoas não agradeceram ele. Ou quando os fariseus ficavam criticando Jesus, aí Jesus falou assim, quer saber? Não quero mais não. Desisto disso aqui. Esses seres humanos, não dá não. Vou voltar para minha casa, vou voltar para o céu. Jesus permaneceu firme, ele cumpriu o propósito dele. Como nós falamos aqui antes, ele morreu, ele ressuscitou, coisa mais incrível que podia acontecer. Permaneça firme. Não desista. Se vier a resistência, se mantenha firme. O diabo se levantou. Tem gente que fala, o diabo se levantou contra a minha vida. Aí a pessoa fica assim, né? O diabo, ele não tem mais poder que você, que é filho de Deus. Ele não é mais poderoso que você. Se você resistir ao diabo, ele foge. A Bíblia diz isso. Então resiste à resistência. Se mantenha, toma a sua posição na batalha, faz jejum, faz oração, fala com o líder, pede ajuda, mas não desiste. Não deixa a resistência te vencer, fala assim, pode passar então, não quero mais. Deus tem um propósito para a sua vida, e Davi a gente leu aqui, ele chegou a ser rei, e foi rei por muitos anos, um dos melhores reis de Israel. Um dos melhores reis, se não o melhor. Se não o melhor, ou melhor, eu diria. Por mais que Salomão tenha tido muitas riquezas, né? Mesmo assim, Davi continuou sendo o melhor rei de Israel. Imagina se ele tivesse desistido. Permaneça firme no propósito que Deus tem para você. Sabe, na Bíblia a gente vê também outros exemplos. Josué, qual que era o propósito dele? Lembra que Moisés morreu, não viu a terra prometida, certo? Moisés morreu antes de chegar lá. E aí Deus levantou quem? Josué. Só que o que tinha no meio do caminho entre eles e a terra prometida? Um muro enorme de Jericó. Certo? Quem lembra da música? Vem com Josué lutar em Jericó. Certo? Tinha um muro enorme em Jericó. Aí era uma resistência, certo? Vamos pensar que o muro é uma resistência enorme, né? E o que ele fez? A gente tem um muro, vamos voltar para o deserto, vamos voltar para o Egito, porque tem um muro no caminho. Ele fez isso? Ele desistiu? Temos uma resistência, temos um muro no caminho, a gente vai ter que dar meia volta e vou pedir para o Egito escravizar a gente de novo. Não! A gente vai marchar. Deus falou, marcha, dá 7 voltas, sopra as trombetas, marcha todos os dias, não sei o quê. Eles marcharam. O que aconteceu no 7º dia? Caiu tudo, os muros caíram. Tem explicação? Não. É Deus. A resistência caiu, mas eles marcharam, eles ficaram firmes. Eles não desistiram. E chegaram na terra prometida. Chegaram no propósito. Neemias, qual que era o objetivo de Neemias? Anos depois de Josué, reconstruir os muros de Jerusalém. Só que ele tinha resistência. Quem era a resistência? Uma das, né? Sanbalat e Tobias. Né? A gente já falou também aqui na igreja, em outras pregações, que ficavam atazanando lá, né? Os ouvidos. Tipo, não vai dar certo, né? Desce aqui, né? Vamos conversar, para um pouquinho de trabalhar. O que Neemias fez? Gente, realmente, vamos parar de reconstruir os muros, acho que não vai dar certo. Não! Neemias falou assim, assim então, está tendo resistência? Então é o seguinte, você reconstrói o muro com uma mão e segura a espada com a outra, que se vier o inimigo, você está construindo, já luta aqui. Ele não desistiu, e o que aconteceu? Reconstruiu o muro. Não desista, Deus tem um propósito para você. Tá difícil? Tudo bem, continua. Ele não falou que ia ser fácil mesmo. Deus nunca falou, olha, você nasceu, olha, vai ser tudo lindo na sua vida, o caminho vai ser perfeito, não vai ter um espinho, você vai passar tranquilamente. Não!
Se uma pessoa falar para você, olha, minha vida é perfeita, não tem nada de ruim na minha vida, nada acontece de ruim, se suspeita. Fica com a pulga atrás da orelha. Impossível alguém estar nesse mundo e ter uma vida perfeita, sem machucados, sem nada. Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos problemas diferentes uns dos outros. Enfrentamos resistência, como essas pessoas que falamos aqui. Mas elas são exemplos para nós de que a gente não desiste. Na caminhada cristã, a gente não desiste, a gente não vai para trás, não. É para frente. Tem o mar, então ele abre. Tem o muro, então cai. Tem não sei o quê, então acontece. Na caminhada cristã é para frente, independente do obstáculo. Nunca volta para o Egito. A gente não volta a ser escravo, a gente vai seguindo. E Deus vai abrindo o caminho. Tem seus cortes, né, seus espinhos, não é um mar de rosas. Mas o que Deus prometeu é que Ele sempre estaria conosco. Ele prometeu que sempre estaria conosco. E Ele nunca te deixou. Fala para mim, teve alguma vez que Deus te deixou? Deixou na mão? Te largou de mão? Ele nunca te deixou. Ele nunca vai te deixar. Esse não é o Deus que eu vejo na Bíblia? Ele nunca deixou. O povo de Israel, 1 milhão de vezes deixou ele. 1 milhão de vezes. Ele nunca deixou o povo de Israel. Nunca. Sempre deu uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Várias e várias vezes Deus deu uma nova chance. Mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E nós somos muito infiéis, muitas vezes. Mas Ele permanece fiel. O nosso Deus, quando nós lemos sobre Ele na Bíblia, é um Deus que abre os caminhos. Ele é um Deus que Ele nos ajuda, que está conosco nas dificuldades, nas alegrias. Ele é um Deus que está conosco. Então permaneça firme. Não desista da sua caminhada cristã. Fala, eu vou parar de ir na igreja. Não para. Eu estava vendo um vídeo no Instagram esses dias que uma pessoa perguntou, quando que eu sei que eu tenho que parar de ir na igreja? Aí o cara respondeu assim, quando você morrer. Aí você pode parar de ir na igreja. Eu achei tão engraçado a resposta dele. Porque a pessoa pergunta assim, então, quando que eu posso parar de ir na igreja, né? Tipo, perguntou assim, uma pergunta, né? Aí ele respondeu assim, quando você morrer. Aqui você vai estar no céu, né? Aí lá já é Jesus, né, tal. Enquanto você está aqui, meu bem, permaneça firme na sua caminhada cristã. Permaneça firme, vem na igreja, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, permaneça firme. Não desiste. Deus tem um propósito para a sua vida. E Ele não vai desistir de você. Então não desista, permaneça, mesmo que venha resistência, permaneça firme no propósito de Deus. Para que você cumpra essa santa vocação que a gente leu em 2 Timóteo. E aí, quando a gente chegar lá no céu, a gente vai poder ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Acho que essa é a melhor coisa que eu quero ouvir na minha vida. Serva boa e fiel. Você quer ouvir isso? Você não desistiu, você teve fé, você soube aproveitar o tempo. Você cresceu, como na parábola dos talentos, você multiplicou, mesmo na dificuldade. Eu te dei o propósito, você cumpriu o teu propósito. Você cumpriu a tua vocação, o teu chamado, servo bom e fiel. Feche os seus olhos nesse momento. Coloque sua vida diante de Deus. Talvez você tenha desistido do seu propósito. Talvez você viu o muro no meio do caminho. Talvez você viu o mar no meio do caminho e desistiu, perdeu a fé, desanimou, não quer mais. Talvez esteja demorando muito, né, como Abraão, demorando muito para ter o filho, demorando muito para chegar ao teu propósito, para chegar a resposta de Deus para você. Você desistiu, você não está usando esse tempo para nada. Fala nessa manhã com Deus, fala, Deus, me ajuda, me dá fé novamente. Eu preciso de mais fé, como Moisés teve. Eu preciso saber aproveitar esse tempo que o Senhor está me dando. Me ajude a entender esse tempo.
Me ajude a entender que essas resistências que se levantam contra a minha vida, que eu preciso me manter firme e resistir a isso. Fale com o Senhor nesta manhã. Pede para Ele aumentar sua fé. E se você ainda não sabe qual é o teu propósito, peça a Ele, fala: Deus, me ajude a entender o teu propósito para a minha vida. Eu não quero viver todos os dias igual, só correndo atrás de coisas materiais. Eu quero ter um sentido, eu quero cumprir um propósito nessa terra. Eu quero fazer algo de valor, eu quero fazer algo do que só ganhar dinheiro. Eu quero fazer algo para o teu reino. Eu quero cumprir o teu propósito para a minha vida. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas. Colocamos diante de Ti nossos corações, porque nós, Senhor, queremos cumprir o Teu propósito nesta terra. Nós queremos viver com um sentido. Senhor, nos ajude. Se perdemos a fé, nos renove a fé. Senhor, se estamos pensando em desistir, porque se levantaram resistências, nos ajude a nos manter firmes. Senhor, se esse tempo que estamos vivendo, nós não estamos sabendo aproveitar, nos ajude a entender, Senhor, a viver esse tempo pelo Teu propósito, Senhor. Nos renova nosso coração, nossa mente, nossa vida, renova nossas forças. Olha para nós, Senhor, nessa manhã, transforma nosso coração e que nessa semana, Senhor, já possamos começar a viver a caminhada para o Teu propósito, possamos já começar a viver o Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. O Teu sentido para nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 2 Coríntios, palavra de Deus, um Deus de propósito, um Deus que nos chama, um Deus que nos prepara, um Deus que nos sustenta. Deus tem sustentado esta obra há 18 anos. Uma bênção, não é? 18 anos, sustentando a comunidade Verbo da Verdade, através de irmãos e irmãs, no sentido financeiro, que entenderam o propósito que Deus tem para esta igreja, que é pregar a palavra, que é levar salvação, que é trabalhar cura emocional, cura física, libertação de vícios, abençoar casamentos, ensinar as crianças, abençoar os jovens, aqueles que não conhecem, trabalhar, não é, a tempo e a fora de tempo no Evangelho. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então, não com pesar nem por obrigação, mas com alegria. Então, quando nós... O que você se propôs a Deus? A ser dizimista? Você se propôs a ser dizimista? Então, seja dizimista. Você se propôs a dar uma oferta especial para a igreja? Então, dê uma oferta especial para a igreja. Você se propôs a dar uma oferta missionária? Então, dá uma oferta missionária. Abençoe a obra de Deus, porque a promessa que Deus dá aqui é que haverá multiplicação, sim. Haverá multiplicação. Nós não fazemos para que sejamos abençoados, nós fazemos porque somos abençoados. A gente é abençoado, você pode trabalhar, você tem saúde, você tem seu trabalho. Então, nós somos gratos a Deus e abençoamos financeiramente. Então, é importante que você que está em casa faça, se você quer dizimar e ofertar, através do Pix ou transferência bancária. Nós já estamos comunicando, né? Aqui também, já temos aqui no nosso telão. E você também tem nas redes sociais, nos nossos grupos,
as informações para você ofertar ou dizimar na casa de Deus. É muito importante que você se mantenha fiel, que você seja uma pessoa feliz e satisfeita, né, em louvar a Deus. Aqueles que estão aqui, se quiser um envelope, pode levantar a mão para fazer uma oferta, ou aqueles que estão em casa, ou estão aqui, enfim, mas querem fazer eletronicamente, você pode fazer de qualquer forma, você estando em casa ou não. É importante que você faça isso com gratidão e muita alegria. Amém? Enquanto nós adoramos a Deus, você deve fazer, então, a tua oferta de gratidão. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas ofertas, obrigado, Senhor, porque podemos te ofertar, obrigado porque podemos trabalhar, porque podemos batalhar, Senhor, pelo nosso sustento, mas nós queremos dar aquilo que é teu, Senhor, nós queremos devolver aquilo que é a tua parte. Os dízimos e ofertas são teus, Senhor, e a ti te damos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem abençoado o teu povo. Liberta, Senhor, de toda a prisão, Senhor, aqueles que estão em casa, de todo problema financeiro, dificuldade, Senhor. Dá emprego àqueles que precisam, Senhor, de uma porta nova. Abençoa com as vendas aqueles que precisam de vender mais, comerciantes, empresários, aqueles que precisam de novos contratos. Abençoa, Senhor, com criatividade os trabalhadores, com perseverança, com proteção nessa pandemia, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa produtividade, que tenhamos uma semana abençoada, produtiva de trabalho, onde possamos realmente reconhecer a Tua presença no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa também a Tua igreja, para que tenha, Senhor, o sustento adequado para tudo que é necessário no Teu reino aqui, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria de dar comunicar algumas coisas. Quero comunicar à igreja. Nós estivemos reunindo com o Conselho Pastoral. Estaríamos retornando, preste bem atenção nesse comunicado, nós estaremos retornando os cultos presenciais a partir do próximo domingo, dia 1º de agosto. Então, dia 1º, né? Graças a Deus, né? Não é bom isso, pessoal? Graças a Deus, os números
da pandemia estão diminuindo, né? Nós estamos, inclusive, bem conservadores nisso, né? A maior parte das igrejas já voltaram há mais tempo, nós fomos bem conservadores, mas entendemos que agora é possível que nós possamos ter, né, os cultos presenciais com os cuidados. Inclusive, hoje nós fizemos um ensaio aqui, né, da arrumação da igreja aqui com o distanciamento atual, né, que foi recomendado, e também a quantidade de pessoas, que é 60% da capacidade do local. É possível, com certeza, no salão que nós temos, que você que é da igreja, da comunidade Verbo da Verdade, possa vir, então, no próximo domingo, enfim, se programe para estar com a sua família. Nós não teremos ainda o trabalho com crianças, então, não esqueça disso, nós não teremos trabalho com crianças, nós teremos apenas o trabalho com adultos, culto normal, então nós não teremos o trabalho com as crianças e não temos ainda previsão para isso. Porém, os cultos vão ser feitos presencialmente e também a transmissão online. Ou seja, se você se sente inseguro, irmão, importante isso, você se sente inseguro, preocupado, não precisa vir, né? Porque senão você vai ficar preocupado demais, né? Vai ficar aí, né, pensando, às vezes, muito, né? Não há necessidade, nós não... também já uma orientação desde o início da pandemia nossa, que não haja julgamento para A ou B. Ou seja, se você ficou em casa, amém, é uma decisão da família, certo? Se você veio também, é uma decisão da família vir. Então, quem fica em casa não julga quem vem, e quem vem não julga quem fica em casa. E fica tudo certo, né? A gente vive numa liberdade e também numa questão de prudência. Outra coisa, antes que eu me esqueça, né, nós vamos sempre reforçar, nós vamos continuar usando máscara, álcool gel na igreja. Como é que funciona? No púlpito, onde nós estamos aqui ministrando, é claro, como tem sido desde o início, nós tiramos a máscara para ministrar. Então, quem está no púlpito ministrando, tocando, enfim, tem essa isso, porque está ministrando, então, cantando, ministrando, enfim, ele está com essa autoridade, essa liberdade, né? Até porque senão não há comunicação. Agora, aqueles que, uma vez que saiu daqui, como tem sido o nosso costume, você coloca, né? A gente coloca a máscara, ou seja, toda a circulação restante da igreja, né? Qualquer outra movimentação, é necessário que você use máscara. E também sempre usa o álcool gel, vai no banheiro, vai pegar alguma coisa, usa o álcool gel. Os diáconos estão, né, informados e orientados para dar alguma orientação que for necessária, que às vezes a gente esquece, né? Os diáconos, então, o diácono tem toda a autoridade de chamar, falar. A pastora Leia, que lidera os diáconos, vai estar sempre fazendo, e deve ser feito dessa forma. Então, qualquer coisa tem que ser falado com o líder do diaconato, é o Alexandro, e a responsável pastoral é a pastora Leia. Então, eles que precisam ser, né, conversar alguma coisa, alguma situação, alguma dúvida, no sentido logístico aqui interno da igreja, é sempre essas referências, Alexandro, pastora Leia e os diáconos que estão de plantão. Amém? Você pode dar um sorriso para Jesus com máscara, irmãos? Aí estica um pouco o olho, né? Você percebeu? Aí sai o olho, né? Que eu não estou com máscara, mas mexe um pouco o olho, né? Aleluia. Se você vê que o irmão não mexeu um pouco o olho, é porque dentro ele não está dando um sorriso bem legal. Vê se o seu irmão está dando uma esticadinha no olho. Dá um sorriso para ele com o olho. O Maurício não vale, tá? Brincadeira. Brincadeira, Maurício. Maurício, gente, aleluia, glória a Deus. Já levou um elogio hoje, né? Está tudo certo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Alguns outros avisos além disso. Não esqueçam, aqueles que querem fazer o curso Capelania, a última semana, até domingo que vem, para você se inscrever. Nós vamos estar, então, iniciando em agosto o curso Capelania, para aqueles que têm o desejo de se preparar para
você pode ser apoio, né? Tanto a questão social, capelania esportiva, capelania infantil, vários tipos de capelania educacional. E isso é muito interessante para você dar um suporte para as pessoas. A gente também tem uma capelania pós-desastre, que tem a ver também com a questão da pandemia, que para nós é um grande desastre que aconteceu, é um grande catástrofe que aconteceu na humanidade. Tem os impactos emocionais de estresse pós-traumático, muitas coisas assim vão ser abordadas. Você que já é ministro de Deus, que quer se preparar, nós estamos preparando um grupo também para trabalhar com os enlutados, o pessoal que está sofrendo aí na pandemia. Então, se você quer se preparar para algo assim, se inscreva com a Gabi Schrotter para fazer o curso de capelania. Quem fala, não, mas isso aí é muita areia, né? Não é o meu momento. Nós vamos ter também o curso de doutrinas básicas. Então, você que está chegando, você que quer conhecer as doutrinas da igreja, pode fazer o doutrinas básicas. Nós vamos encerrar, então, nós temos uma aniversariante dia 28, que é essa semana, que é a Amanda. Olha aí, ó. A Amanda está fazendo aniversário essa semana, dia 28. Nós vamos orar pela Amanda e vamos orar também pelo pastor Otoniel. O pastor Otoniel, um pastor querido, e ele fez uma cirurgia e teve uma complicação na cirurgia, e nós queremos orar por ele nesta hora. Então, se você puder, fique de pé, coloque-se em posição aí de respeito, de devoção a Deus. Nós queremos orar pela Amanda e orar também pelo pastor Otoniel. Senhor, nós te agradecemos por este culto. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus tão bondoso conosco e nos ensinado a andar nos teus propósitos. Obrigado, meu Deus. Nessa hora, Pai, nós queremos orar pelo pastor Otoniel. O pastor Otoniel que está enfermo, que está naquela UTI, Senhor, no hospital. O Senhor possa fortalecer a vida do pastor Otoniel nessa hora. Tira, Senhor, toda a enfermidade. Toca a vida do teu filho, Senhor, para que ele supere esse momento difícil. Em nome de Jesus, abençoa a vida do pastor Otoniel, Senhor. Dá a bênção, Senhor, para Renata, sua esposa, para os seus filhos. Fortalece essa família, meu Deus. Fortalece essa igreja, Senhor, para que eles sejam ali unidos e o Senhor possa realmente tocar e curar a vida do pastor Otoniel. Eu quero abençoar também a vida da Amanda, que faz aniversário essa semana, que o Senhor possa fortalecer a vida da Amanda, seus projetos, seus sonhos, principalmente que os teus propósitos se cumpram, Senhor, que a tua filha se apegue cada vez mais a ti, e o Senhor a abençoe. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa, Senhor, a volta para os cultos presenciais, para que tenhamos momento de comunhão, momento de crescimento juntos, com proteção do Senhor. O Senhor esteja conosco, Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre a tua casa. Que o Senhor seja sobre ti, a luz do Senhor seja sobre ti. Ele resplandeça o seu rosto sobre ti, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. E fala para a pessoa do seu lado, você é uma bênção. Aleluia.